Ela chegou aqui, eu posso colocar? Sim, pode ficar à vontade. Bom, o nome dela já está aqui na tela aparecendo, é a Jéssica. Deixa eu só organizar aqui, ficar aqui no meio para as duas não ficar muito perto, né? Pronto. Jéssica, obrigado por ter aceito para entrar aqui de última hora. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu te agradeço pela oportunidade também. A gente está conversando com a missionária e ela tem relatado algumas situações que aconteceram durante o período que ela estava na sua casa em Portugal e especificamente depois do período que ela voltou para o Brasil, você estaria ligando para alguns lugares onde ela iria pregar. Isso tem prejudicado muito ela. E se você puder contar para a gente o que está acontecendo, o que motivou inclusive o boletim de ocorrência que você fez contra ela e ela também contra você, o espaço é seu. Tudo começou com isso, como eu falei, né, que eu admirava ela, eu via ela como uma serva de Deus, eu falava sempre nos comentários, eu vivia postando coisa dela 24 horas, ela sabe muito bem disso, e quem me segue também, e eu vivia colocando, postando, e isso e aquilo, e sempre eu dizia, quando eu crescer eu quero ser igual a você, eu sempre falava isso. Você está me ouvindo bem? Sim, pode falar. Okay. Então, e como eu acompanhava sempre podcast, sempre nos cultos, quando ela estava pregando, eu sempre via ela pedindo ajuda, sabe, para vender os materiais, para poder fazer exames e tal. E eu sempre via ela pedindo, eu sempre via eu comprava. É mentira, eu nunca pedi dinheiro em igrejas para fazer exame. Eu não pedi dinheiro, mentira, eu não pedi dinheiro em lugar nenhum, eu pedi no meu grupo para as pessoas comprarem o meu material para poder fazer os exames. Então vamos falar a verdade aí, né? Vamos parar de mentira. Ela tem um culto numa igreja das irmãs, que no final do culto ela fala, irmãos, eu estou com o meu material aqui, eu estou precisando fazer um exame, se vocês puderem, meu esposo está lá fora com os livros. Foi isso que eu sempre via, né? Eu via no coisa e como eu acompanhava ela. Bom, então é isso. E aí eu via, né, ela pedindo no culto que ela foi de mulheres, falando sobre a venda de materiais, que queria comprar, né, fazer uns exames. E no grupo também, que eu estava nesse grupo, a mesma coisa que ela fazia. Ela dizia que estava pedindo, precisando fazer um exame, não sei o que, tal. E pediu para mim falar com as irmãs da minha igreja para comprarem os livros dela. Eu disse para ela que tinha uma dificuldade, porque para enviar pelo correio é muito caro. E eu falei para ela que as mulheres não iam querer e tal, né, isso. Então, como eu gostava dela, eu falei assim, eu vou mandar o dinheiro. Mandei o Pix para ela de R$700. Ela me agradeceu. Nossa, eu vou conseguir fazer o exame. Depois, ela mandou na clínica que estava indo fazer o exame. Tudo bem. Então, acho que 2 dias depois, ou foi 3, eu não me lembro, ela pediu dinheiro para mim comprar uma passagem para ela ver o pai dela. Mentira. Prove, filha de Satanás, você está mentindo contra mim, a mão de Deus vai pesar sobre você. Eu não pedi dinheiro para você para comprar, eu tenho todos os prints dos valores que você enviou para mim. Você me enviava valores de 30, de 60 reais, eu mandava de volta e você devolvia, porque você não queria de volta. Era isso que você queria, você está satisfeito e feliz agora. Palmas para você, você conseguiu o ibope que você tanto queria. Mas a mão do Senhor vai pesar sobre você, porque você está tocando em algo que você não deveria, você está mentindo, você está faltando com a verdade, a ponto de eu estar medicada e de estar fazendo tratamento por sua causa. Você me chamou, você queria me dar dinheiro, inclusive quando eu cheguei na sua casa, o que você dizia? Tudo que eu dizia, que legal isso aqui, você quer pra você, porque você compra as amizades, você compra as pessoas, porque ninguém suporta caminhar com você, você é falsa, você é mentirosa, você fala de todo mundo, Jéssica. É por isso que você é assim, passou a virada de ano jogando videogame e comendo lanche em casa, porque não tem amigos.
é porque você tem esse comportamento de querer destruir as pessoas e falar mal de todo mundo. A sua amiga Elis não morou de favor na sua casa e saiu da sua casa deixando apenas a chave em cima da mesa porque ela não teve consideração de agradecer. A sua amiga Isa, você disse que ela é feia e o marido dela é bonito. A sua amiga Jéssica, que é pastora, que deixa a filhinha com você para sair. Jéssica, olha para você. Eu não procurei isso em momento nenhum. Foi você que começou isso tudo. Foi você que começou, porque você sabia que eu tinha um nome a zelar e eu lhe falei que eu queria preservar o meu bom testemunho. Eu tenho certeza que Deus vai te julgar por isso. Mas era isso que tu queria, porque tu não teve mais acesso a mim. Eu te bloqueei, eu não fui dar ibope para ti. Eu não fui bater boca contigo na internet, porque meu nível não é esse seu. Você quer ter ministério, mas você não quer subir da maneira que Deus quer. Nem congregar, você não congrega, você é uma desigrejada. Quem é você para querer dar lição de moral para as pessoas, sendo que você fala até da sua vida sexual com seu marido? Deixa eu falar aqui rapidinho. Ô Jéssica, de tudo que você falou até agora, qual o problema nesse caso? Ela vendeu os produtos dela, se você quis ajudar e você... Eu não entendi qual o problema especificamente. Não, você está me perguntando como é que tudo isso surgiu de eu conhecer ela. Não, perdoe, continue. Tá, então foi isso. Eu mandei dinheiro para ela, 650 para ela comprar uma passagem para ela ir ver o pai dela. Porque ela disse que o pai dela era um velhinho, que estava doente e precisava ir visitar o pai dela no Maranhão. Então eu mandei os 650, se eu não me engano, foi esse valor. Ela me mandou o print, né, da passagem que ela tinha comprado, tudo bem. Então, aí depois começava, ela sabe muito bem disso que eu tô falando. Ela começava a mandar mensagem chorando, que estava passando dificuldade, porque ela pregava o verdadeiro evangelho, porque isso, porque aquilo. Sempre era essa a história. Porque estava passando dificuldade, porque ninguém ajuda e tal. Então eu ficava mandando dinheiro. Mentira, eu nunca falei que estava passando dificuldade porque ninguém me ajudava. Eu falei que estava passando dificuldade porque eu sou filha única, eu ajudo meus pais, eu sustento a minha casa e eu tenho a minha vida. Eu posso provar tudo o que eu faço, quais são as minhas despesas, eu posso provar tudo. Essa moça, o que ela está tentando fazer, manipular uma história acerca de mim que não é verdade. Eu nunca cheguei chorando para ela. Na verdade, eu fazia ela interromper ela, porque eu não tinha paz. Ela me mandava mensagem todo dia e toda hora. Meu marido fez isso, meu marido me ama, meu marido não me acompanha, a minha filha me abandonou, não sei quem me abandonou. E para cortar o assunto, eu dizia, irmã, eu tô com um problema aqui hoje, real. Hoje a minha filha tá com uma necessidade, hoje eu tô com a minha geladeira vazia. E sim, eu não estava mentindo. Se tu acha que tu tá me expondo nisso aí, para me denegrir, irmã, tu tá perdendo teu tempo, sabe por quê? Porque todo mundo vai saber a verdade. Eu posso tirar foto da minha geladeira hoje e postar. Você não pode dizer isso porque você só revela o seu coração. O seu coração é tão sujo a ponto de você se alegrar e expor uma pessoa que estava passando por uma necessidade. Lembra do caso do meu marido que você disse que ia falar que ele me bate? Que você disse que ia falar que ele era viciado em pornografia quando você disse que era o seu. E eu falei do meu primeiro relacionamento. Minha irmã, o que tu quer expor na vida dos outros? Se é verdade ou se é mentira, de qualquer maneira, eu seria a vítima e não seria a culpada. O teu problema é porque tu perdeu o acesso a mim, aí tu surtou com isso. Porque todo mundo, Jéssica, vai para a justiça. Vai para a justiça, eu tenho provas todas do que as pessoas me mandam. As conversas que tu conversa com o povo aí, eles fazem filmar e manda para mim na íntegra. Eu tenho tudo. Vai. Eu não falei nenhuma mentira, Você sabe o que aconteceu aqui em casa, Ruth. Você sabe o que aconteceu aqui em casa. Prova. Mas agora, eu confesso que agora fiquei curioso de saber o que foi que aconteceu aí. Já que tá público, o que foi que aconteceu aí então, Jéssica? Pode falar? Ô Isael, quando você admira uma pessoa, que você começa a ter amizade com ela, você acha que ela é sua amiga. Quantas vezes no meu Instagram tinha pedido dela, você aceita ser a minha melhor amiga? Olha, eu tô tão Meme, figurinha, filha, que a gente manda para as pessoas. Você quer ser a minha melhor amiga? Olha, sua amiga sou eu. Às vezes eu tinha amiga que vinha aqui em casa e falei assim, vou receber uma amiga aqui. Ai, mas a sua amiga sou eu. E então então eu achava. Deixa eu falar. Então eu achava isso, que a gente estava criando uma amizade, criando isso. Eu falava dos meus problemas, que ela sabia muito bem a respeito de coisas do meu marido, sobre o meu casamento.
como eu via ela como uma pessoa de se espelhar, como eu via ela uma pessoa que falava sobre teologia, que falava como a mulher tem que se comportar, que ela tem que ser submissa ao marido. Então eu falava das minhas dores, como ela falava dela para mim. Então eu falava assim, meu Deus, eu tenho uma amiga, a gente tem uma amiga, e ela falava, ela me pedia dinheiro para pagar o aluguel dela, que você sabe muito bem disso. Eu deixei de fazer minha aula de canto para lhe mandar o dinheiro. Você falou assim para mim, eu lhe dou a aula de canto, eu lhe dou a aula de teologia pela minha vida toda, o que você precisar. Quanto foi que tu me deu para o aluguel? Isael, eu paguei R$3.500 de aluguel. Manda ela trazer o print do aluguel meu que ela pagou. Essa mentirosa. Eu te mandei o dinheiro, Ruth. Eu te mandei foi o Jéssica, quanto foi o valor total naquele boletim de ocorrência que você registrou dizendo que tinha me dado? Você disse que nesse tempo de conversa você me deu em torno de R$3.000. Vamos lá, supondo-se que você realmente tenha me dado tudo isso, eu pago de aluguel R$3.000. Com a oferta que você me deu, com esse outro valor que você me deu, que não foi para comprar passagem, foi para pagar uma consulta do meu esposo, que eu falei que devolveria, e você disse, ai mulher, não precisa, eu estou aqui porque eu gosto de você, eu estou aqui. Gente, é o seguinte, o pessoal que está perguntando por que eu estou aqui, é porque este ser humano está inventando coisas a meu respeito, e eu vim conversar com Isael, né, sem saber que ele iria colocá-la na live, ele poderia, inclusive, feito outra live, né, Isael? Mas estamos aqui, vamos conversar. Ela não tem, Isael, essa mulher não tem nada que prove contra mim de que eu sou uma mentirosa, como ela disse, de que eu sou uma pessoa de má índole, como ela disse, porque eu tenho todos os stories dela salvo aqui, e ela pode ir para a justiça, e ela vai ter que provar que eu sou essa pessoa, porque no Brasil inteiro, de norte a sul, por onde eu ando, eu recebo o que me dão de oferta, vendo meu material, pago as minhas contas, busco ser fiel a Deus, e ela não me deixa em paz. Isael, eu queria que ela dissesse para ti qual é a finalidade dela em mandar um e-mail para minha igreja dizendo que eu tenho má índole, que eu sou uma pessoa de má índole. Jéssica, tu não precisa achar que é tu que vai derrubar meu ministério, não. Se Deus me levantou, ele vai me manter de pé. Se Deus me levantou, ele vai me sustentar. Se Deus me abriu a porta, ela vai permanecer aberta. Não vai ser tu que vai fechar, não. Tu tem que procurar fruta na tua vida, não é na minha também, não. Tá? E eu louvo a Deus que Deus criou essa situação, porque se tu ontem gravou uma live dizendo, ai, agora meu coração está em paz, compartilha essa live, eu também agora estou em paz, porque eu estou falando para você o que você precisa ouvir. Agora me diga, o que foi que tu ganhou indo falar de mim na minha igreja? Eu fui falar de ti para algum pastor teu, que nem pastor tu não tem, que tu é desigrejada? Mas só eu perguntei para a senhora se ela podia entrar, e a senhora foi quem autorizou. Todo mundo estava acompanhando aqui na live, viu? Não foi uma área... Ela queria fazer isso, ela queria baixaria, ela queria mostrar que ela é uma vítima. Eu quero que ela fale algo concreto, Isael. Eu quero que ela traga coisas concretas. Não é só dizer... Meu sonho, eu estou ansiosíssimo aqui. Eu acho que eu e o chat também ansioso para ver alguma coisa concreta. Jéssica, por gentileza, alguma coisa concreta. Bom, então, foi isso, né, pedindo, sempre dizendo que passava dificuldade, que ninguém ajudava, que isso, né, sempre foi isso. Então, eu mandava dinheiro. Ai, não tenho o que eu comer, fazia várias vezes chorando pra mim, dizendo que estava com fome, que não tinha nada que comer. Lembra da vez que tu disse pra mim que tu estava tonta, que não tinha comido nada, só tinha tomado água? Eu tinha tomado água porque eu estava me consagrando, e depois eu mandei uma foto para você comendo ovo, até isso tu for usar. Jéssica, não fica só falando, pega os prints e joga no Fuxico Gospel, não era isso que tu queria? Desde o primeiro momento não foi isso que tu falou, que me expôs pro Fuxico Gospel, tu não procurou eles, mostrando um áudio para eles, que eu tinha mandado para ti, dizendo que quando eu recebo uma oferta boa numa igreja, recebo uma oferta inferior, eu busco sondar meu coração. Tu foi mandar isso para ele, achando que tu estava me prejudicando, quando na verdade eu tô sendo sincera diante de Deus e das pessoas. Eu sou do meu coração, sim, e louvo a Jesus por isso, né? Porque Deus me conhece. Isael, eu posso pregar numa igreja e receber R$100, pregar no outro receber 1.000. Eu vou pregar do mesmo jeito. Vamos ouvir ela falar rapidinho, porque senão vai se estender demais e aí acaba que fica injusto. Já que ela entrou na live, vamos ouvir a versão dela. Bom, então, ela do nada, né, tipo, aí teve umas discussões nossas que eu falei assim, mesmo foi discussão, acho que foi tipo assim, eu falei, nossa mulher, depois que eu comecei a te ajudar, faltou dinheiro, nossa, a minha geladeira tá vazia, ela lembra disso.
comecei a te ajudar. Nossa, ai, mulher, tem alguma coisa, vamos fazer oração. Ela ficou revoltadíssima, porque eu disse isso. Olha, mulher, eu não vou mais não. Olha, eu desde que eu apareci na sua vida, você tá passando por problema, porque o seu financeiro isso, depois que você me conheceu, e não sei o quê. Isso foi uma das falas. E então a gente pegou, conversando, meu marido começou a conversar com ela, porque ela disse, não, eu não vou mais, porque meu marido não sabia do tanto de dinheiro que eu mandava pra ele. Botou o marido para falar comigo, já eu tenho que interromper, porque ela tá mentindo. Eu só tive contato com o esposo dela pessoalmente, ou pelo telefone, depois que eu fui aí. Era ela que mandava ele me falar, e depois ela disse para mim, que ele disse que não queria que eu fosse, e eu não queria ir, a conta fechava. Eu fui por insistência dela, eu fui porque ela insistiu para que eu fosse. E sim, eu reitero, eu passo dificuldade sim. Tudo que eu levanto de recurso é para mandar para ajudar meus pais, para pagar meu aluguel, para puxar minha despesa. Ninguém tem nada a ver com isso não, entendeu? Se tu acha que tu tá me expondo, tu tá mostrando quem tu é, que quem te conhece já sabe, entendeu? E assim, o marido dela ficou, não, venha. Ela falou isso para mim, ela disse, olha, Ruth, depois que eu comecei a te abençoar e tal, eu tô aperreada, porque eu comprei 3 passagens para você. Ela comprou uma passagem errada, Isael, como eu te falei no começo, entendeu? Então, o que acontece? Ela queria a todo custo que eu fosse, comprou outra, e se responsabilizou por tudo, e comprou tanta coisa. Eu tô vendo aqui. Por que tu não pode ser verdadeira, sinceramente? Eu queria entender. Por que tu não pode ser verdadeira? Que você quem acusa tem que provar. Quem acusa tem que provar. Cadê a prova? Bora. Você tem essas provas, Jéssica? Apesar que, gente, a minha opinião, tá? Passar dificuldade não é demérito, não. Eu acho que é um problema social. Não tem dinheiro, mas não é crime, não é... Não, Israel, eu entendo a pessoa passar dificuldade, eu consigo entender. Mas daí a manipular, porque hoje eu vejo me manipular para poder arrancar dinheiro de mim. Olha como é grave isso, Israel. Faz o print bem desse negócio que ela tá falando agora, volta bem para mim. Muitas pessoas... Olha, Israel, como isso é grave. Ela tá me acusando de manipular ela para dar muito dinheiro para mim. Jéssica, você conhece outras pessoas que também passaram por isso com a missionária Ruth? Não conheço. Então não é uma prática comum dela, essa Não sei, eu não conheço. Nunca ouvi falar. Não conhece, isso. Mas foi falar de mim para minha igreja, né, filha? Foi mandar e-mail achando que ia me prejudicar. Foi falar de mim para pastores, foi falar de mim para aquela pastora lá que você disse que ela falava em hebraico, ficava arremedando ela, dizendo que eu tinha medo. Aí foi dizer que eu tinha medo dela, né, filha? Filha, tu tentou me prejudicar de todo jeito para eu chegar aqui. É porque nesses 3 meses aí eu tenho engolido coisa que só Jesus e eu sabemos. Agora foi bom que agora tá as duas frente a frente. Se Deus quiser, isso vai terminar bem. Ô, Jéssica, em que ponto dessa jornada toda você percebeu que estava sendo manipulada? Em que momento foi? Depois que eu passei os 10 dias com ela, que eu vim conhecer o outro lado. Qual é o outro lado? Essa seria a minha próxima pergunta. Qual o outro lado? Uma pessoa mentirosa, aproveitadora, desonesta. Qual foi a mentira? Falava para mim, ela falava tão mal dos pastores, isso era uma conversa entre a gente, era coisas que acontecia comigo, não era nem coisas demais que a gente falava, que a gente conversava. Aí ela falava assim, mandava print para mim de um pastor que ela foi pregar, que o pastor não tinha dado o dinheiro, né, não tinha dado o dinheiro para ela, ainda a oferta, e ela estava mandando mensagem para mim, ela mandou os prints. Ai, pastor, é porque isso nunca me aconteceu. Olha, eu estou aqui numa casa e eu estou cuidando dos meus pais estão doentes. Aí o pastor falou assim, minha filha, calma, calma. O tesoureiro estava na faculdade. E aí ele falou assim, na conversa ela disse assim, até que horas pode mandar isso, sabe? Até que horas podia mandar, e ela insistindo de novo. 2 vezes ela pegava e me mandava o print, que era uma oferta baixa, e o pastor ainda não dava o dinheiro para ela.
Vamos lá, Isael, eu tenho que responder isso daí. Ela falou para mim uma vez, a gente conversando sobre isso, você foi pregar ontem, né? Eu disse, fui, mas ainda não recebi a oferta, tenho que pagar um compromisso aqui e tal. Eu compartilhava muitas coisas com ela. A maioria das minhas conversas com ela, para tirar o foco da parte sexual, que ela só falava de sexo, eu trazia para os meus problemas, para as minhas situações, para as minhas coisas, né? E aí, uma vez eu compartilhei mesmo isso, porque oferta, Isael, você sabe que a maioria dos pregadores recebe antecipadamente. E no caso meu, eu vou sem saber quanto vou ganhar de oferta, e aí eu acabo que, às vezes o pastor diz, depois eu mando, e às vezes não manda. Era coisas que eu compartilhava. Eu quero saber a prova que eu sou mentirosa. Porque como o pessoal tá dizendo aqui, quem é tu na fila do pão, né? Tu quer o quê? Hype, tu quer o quê? Seguidores. Porque tu foi comprar seguidores, mulher. Meu irmão, é muita baixaria, Isael, pelo amor de Deus. Mas e qual é o problema? Se eu quiser gastar dinheiro comigo agora, qual é o problema? É só porque mostra o teu nível de carência, o teu desejo de querer ser alguma coisa. Mas não é por aí não, amiga. Realmente, eu confiei demais, é isso. Mas cadê a prova, filha? Cadê a prova de que eu sou mentirosa? Bora? E eu? Também confiei. Eu achei realmente que você era minha amiga. Né? Lembra que no quarto, vamos lá, já que você tá falando que eu falo muito, né? Coisas que eu falava sobre o meu marido, coisas que eu falava que você sabe muito bem o que é que eu falava. Você sabe muito bem. Eu queria conselho, eu queria aconselhamento. Não, porque você não queria falar dele. Quantas vezes? Isael, eu acho que isso aqui não vai dar em nada, porque só está provando de que a moça, né, não tem prova nenhuma e que ela só quer isso aqui. E ela está conseguindo. Olha aí, mulher, palmas para ti. Tem quantas? 638 pessoas te vendo. Oh, coisa boa. Vai lá, mulher, fala tudo que tu tem para falar. Vamos ouvir a Jéssica falar, então. Fiquei curioso para saber esse negócio do quarto aí. Lembra? Eu tô no quarto onde você dormiu. Tu lembra o que tu me perguntou? Sim, pronto, vamos lá. Eu acho íntimo demais expor isso, né? Mas vamos lá. Essa moça quer engravidar. E ela disse que o esposo, às vezes, tem que ter momentos íntimos com ela de até 3 horas. E eu disse a ela, brincando, 3 minutos pra mim tá bom. Mentira, não foi isso não. Prova! Mulher, olha, eu tava aqui no quarto, você tava aqui deitada e a gente tava conversando. O que é que você me falou? Ai, mulher, meu marido... Pronto! Ela falou pra mim que tinha intimidade com mulheres. E eu perguntei a ela, por curiosidade, porque ela foi dizer pro meu esposo que eu tinha vontade de saber sobre isso. Eu perguntei a ela por curiosidade, mas como é que é ficar com mulher mesmo? Porque o homem é tão bom ser casada com um homem, como é que é isso? Eu cheguei do trabalho, então a gente estava conversando, e aí ela falou assim, ai, mulher, o Christian veio aqui querer fazer sexo, mas aí eu falei assim, mentira. Não, tu não aguenta 3 minutos? Mentira. Aí ela perguntou, Isael, aguenta quanto? Vou te falar uma coisa, Isael, se eu estiver mentindo em negar isso, que o Senhor me puna. Agora, se ela estiver mentindo, que a mão de Deus pese sobre ela, porque ela está mentindo em momento algum, durante esses dias que a gente esteve aí, meu esposo tentou fazer alguma coisa comigo. É mentira. Jéssica, se eu fosse tu, eu não aumentaria a tua condenação diante de Deus, porque diante da justiça tu vai ter que provar o que tu tá falando. Agora, diante de Deus, isso aí é sério. Se tu tem um pouquinho de temor a Deus, eu vou te dar um conselho, porque eu vou pregar daqui a pouco em 2 igrejas. As tuas coisas contra mim não me prejudicaram. Mas escuta uma coisa, se tu tem um pouquinho de temor a Deus, te reconcilia com Deus. Volta a se congregar, que foi o conselho que eu te dei. E te converte de verdade, porque tu nunca conheceu Jesus de verdade. Você é uma mentirosa. Mas deixa eu perguntar de novo. Ô Jéssica, eu queria entender. Eu perguntei ela e pergunto a você de novo. O que está acontecendo, então? Qual foi o problema para depois acontecer essa situação toda, gerar, inclusive, boletim de ocorrência da sua parte, da parte dela, você ligando, você mandando e-mail? Por quê? Eu acho que está faltando as pessoas entenderem isso. Porque o que está sendo com a parte desse lavado de roupa suja das duas aqui, eu acho que fica até chato para vocês mesmos, né? São intimidades de amigas, quando amigas agora deixaram de ser amigas, estão compartilhando publicamente. Mas eu queria entender onde é que está o crime nisso, onde está o problema real nisso. Justamente. É bom que tu fugiu da história também, né? Que história, filha? Tá bom, deixa pra lá, esquece.
Prova. Eu não vou ficar me escondendo atrás de Deus, ou atrás da Bíblia, ou atrás disso, não. O que você tinha me perguntado, Zé? Desculpa. Então, o que ela fez para você registrar o boletim de ocorrência, por exemplo? Bom, eu me senti... Olha, eu tava com a minha cabeça um turbilhão, porque você coloca expectativa na pessoa de, sei lá, de amizade, de coisas que a gente falava, que ela sabe muito bem o que a gente falava. E quando ela chega aqui, o comportamento nojento que ela teve, que ela sabe muito bem o que eu tô falando. Ela sabe muito bem. Fala. E... Não, ela tem que falar, eu fiquei curioso também, se quiser falar. Mulher, por me contar, só lembrando, Zé, eu vou usar essa live para... Meus advogados estão gravando, a pessoa que está aqui comigo também, essa moça vai ter que provar o que ela está dizendo. Porque eu, em momento nenhum, ludibriei ela para pedir dinheiro, e muito menos, se ela está falando de coisa nojenta, eu acho que nojento mesmo é uma mãe dizer que uma filha faz sexo com animais, né? Então, eu acho, Jéssica, melhor tu prestar bem atenção e falar o que tu tem para falar com as tuas provas, porque tu vai ter que provar isso. Provar o quê? O que eu tenho que provar? Bom, então vai, o quê? Não, fica difícil, porque você não deixa a gente falar, você corta, você tenta me diminuir. Não, você tenta... Mentirosa, tu tá aqui só para ganhar ibope. Pode falar, Jéssica, pode falar, vamos ouvir. Você sabe muito bem as coisas que aconteceu. Do porquê foi que o seu marido teve que ser comprado uma passagem para ele depois? Porque você disse que eu fiz uma armadilha. Porque ele não ia comigo e você conseguiu essa passagem mais barata. Eu passei uma parte do valor e depois eu paguei. Você comprou a passagem sem nos consultar se ele queria voltar depois. E meu esposo não quis ficar na sua casa. E o que você vai querer agora fazer é o que você quis fazer para ele. Tentar criar uma narrativa contra mim para dizer que eu estava desconfiando que você ia ter alguma coisa com ele. Bora? Tô respondendo. Você sabe que tem os áudios, que tem as conversas, que tem tudo, né? Vai, mulher, exponha. Ô, Jéssica, continua, pelo amor de Deus. Agora que não tem como expor, porque tá tudo no meu telefone, né? Não dá pra expor. Mas continue falando. Lembra da vez quando tu tava lá pregando num sítio, numa fazenda, sei lá onde é que era que tu tava, e que tu me mandou mensagem que tava morrendo de fome, que os pastores te abandonaram lá e te deixaram louca? Não fui pregar em sítio, não lembro de ter pregado em sítio. Sítio aonde? Que tu não tinha dinheiro para comer, que os pastores te abandonaram, que tu tava lá morrendo de fome, eu te mandei R$30. Tu me mandou R$30 umas 2 ou 3 vezes. Não lembro desse sítio aí, não. Tu não cobra para pregar, né? Combino com as igrejas às vezes. Quando a igreja quer combinar, eu combino. Não, mas você disse que não cobra para pregar. Não estipula o valor. A igreja que diz quanto que é. Que vai me abençoar. E aqui tu não cobrou €300 para ir pregar na igreja? Não, eu não cobrei €300. Foi você que disse que a igreja lá conseguia dar isso. E aí eu falei, então vamos combinar isso. E não deu certo, nem fui. Deixa de ser mentirosa. Eu nem fui pregar lá. Pelo amor de Deus. Por que tu não foi? Estão dizendo que a Jéssica está com medo. Você está com medo de falar, Jéssica? Não, é porque ela não deixa a gente falar, ela vem querer, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, ela não deixa a gente falar. Deixa ela corta a gente. Na live. Ruth, com respeito, vamos fazer menos debate aqui e vamos fazer tipo uma entrevista, um bate-papo tranquilo. Vamos ouvir ela falar, depois a senhora fala. Porque se for um debate, aí a gente nem ouve a senhora e nem ouve ela. Eu vou interromper. Se ela mentir, eu vou interromper. Mas interrompa menos. Jéssica, começa e termina o raciocínio em nome de Jesus. Fica à vontade. Então era isso. Ela falava que estava abandonada, que os pastores abandonaram, que ela estava sem ter o que comer e não sei o que. Então eu falei, mulher, eu tenho R$30 aqui, mandei para ela comprar algum lanche, não sei o que e tal. Então sempre era esse tipo de coisa que ela fazia, sabe? Sempre dizia, tem um áudio dela que ela me mandou falando que a pastora, olha,
a pastora não me deu nenhum lanche, não me entregou nenhum lanche. E quem está ouvindo isso sabe com quem que eu vou falar. Aí depois a pastora mandou um áudio para ela dizendo assim: olha, o Ruth, não é praxe da igreja, não sei, uma coisa assim, levar pregador para comer fora. Se tem lanche na cantina, a gente pega e dá. Porque sempre ela dizia: ai, não me deram lanche. Ai, não... Então eu achava que era uma coisa muito, muito horrível de sair para ir pregar o evangelho nesse lanche. Israel, pronto. Tu tá vendo que isso aí são coisas baixas e pequenas que eu acho que não vai levar a lugar algum nessa live. Tem igrejas que eu não recebo lanche? Tem. Eu fui pregar agora a minha penúltima. Mulher, o intuito disso daqui é a manipulação que tu fez para arrancar dinheiro de mim. Esse que era o intuito. Tu dizia pra mim que não tinha relógio. Tu dizia pra mim que não tinha relógio, que o teu marido não podia te dar um relógio, que o teu marido não podia te dar um relógio, que tu queria tanto um relógio. Eu peguei e eu comprei um kit com 3 relógios pra ti. Israel, eu vou aproveitar que eu tô aqui na live com essa moça e dizer pra ela que tudo que ela me deu, eu já dei pra outras pessoas, porque eu não quero nada meu, nada recebido dela, e não quero nada meu vinculado a ela. Mas, por exemplo, a penúltima igreja, Zé, que eu preguei em 2025, essa igreja não me deu um lanche. Eu andei de Santa Catarina, eu viajei até São Paulo, preguei na igreja, após o culto não me deram um lanche, eu voltei para casa. Se eu tivesse, não, compartilhei isso com meu esposo, porque na rodoviária não tinha, a rodoviária que eu fui, não foi a Tietê, foi uma rodoviária menor. Essa rodoviária não tinha lugar para eu lanchar, para eu comer. Né? Então, eles me despediram de barriga vazia, né? Como a gente costuma dizer, não lanchei. Isso é pequeno, eu compartilhava mesmo. Tem igrejas que não tem esse hábito mesmo de levar para jantar. Às vezes dão um lanche na cantina, às vezes o lanche... Mas tu mandava mensagem para mim, não era isso não, era se vitimizando, era tipo, ai, eu tô aqui abandonada, não tenho nem nada o que comer. Então você vai provar isso também. Ô, Jéssica, você tem contabilizado os valores que você eventualmente doou para a missionária? Você sabe quanto foi ao todo? Olha, eu gravei todos os prints, eu gravei, né, a tela do meu telefone com todos os pics que eu mandei, valor de aluguel que uma vez ela me pediu. Outra vez que eu também ajudei a completar o aluguel foi R$80, se eu não me engano, foi R$80. E é bem isso, mas... Porque, Israel, olha, se eu te convidar para vir aqui na minha casa, vamos aqui, eu te convido para vir na minha casa, tu é um pregador, eu te convido, olha, eu quero gravar um projeto com você, eu lhe admiro e tudo, você aceita? Eu vou trabalhar, o começo foi isso, eu vou trabalhar, vou trazer vocês dois, você e o seu marido. Ela falou, não, eu vou sozinha, não tem problema. Mas eu posso só ficar 10 dias no máximo. Tudo bem, não tem problema. Tem certeza? Então foi combinado isso, dela vir e ficar só né, vir ela sozinha. E então o que acontece? Eu te trago, eu te digo que eu vou te, né, a passagem. Então é isso, eu compro a passagem, você só espera a pessoa tipo no dia que vem. Só que você não espera que você vai dar de presente uma passagem para uma pessoa e vai vir todos os problemas depois. Porque eu comprei dinheiro, que você criou. Quem foi falar de... Agora eu vou pegar bem aqui, Israel, a minha anotação, porque eu tenho que pregar daqui a pouco, e aqui é 1h30 de onde eu estou para o lugar que eu vou pregar. Vou pegar as anotações só para te lembrar, que tu deve sofrer de amnésia. Quem é que foi falar de mim para os pastores quando eu saí de Portugal? Você. Quem foi tentar manipular meu esposo contra mim? Você. Quem foi para a internet dizer expor ou não expor? Eis a questão. Você. Quem foi que procurou as pessoas para falar de mim? Você. Quem foi que registrou um boletim de ocorrência contra mim? Você. Quem foi que procurou advogado contra mim? Você. Quem foi mandar e-mail para minha igreja? Você. Quem foi gravar vídeo ontem? Você. Eu só estou reagindo às tuas loucuras, porque remédio para um doido é doido e meio. Então você não vai conseguir manchar meu nome, você não vai acabar com o meu ministério, você precisava, era de Deus. E outra coisa, o pessoal aqui está perguntando o que foi que aconteceu no quarto. Ela falou, o que aconteceu no quarto foi uma... Eu não falei. Tá bom, vamos lá. Você quer falar, Jéssica? Gente, me desculpem, isso é nojento, me desculpem. Com aquela situação, olha, Ruth, lembra com a situação que você falou aqui, que o seu marido não aguentava 3 minutos, perguntou quanto tempo meu marido aguentava, e eu falei para você. Lembra?
Aí você depois perguntou, o João gosta de sexo anal? Eu falei, Deus me livre de eu fazer uma coisa dessa, de eu sonhar de uma coisa dessa. Aí de eu falar uma coisa dessa com meu marido. Aí ela falou assim, pois eu faço. O Cristiano não gosta muito não, mas eu faço. Mentira. Você lembra, não lembra? Mentira. Ela perguntou pra mim, Isael, se toda forma de sexo era válido com o marido. Mentira sua. Mentira sua. Tá bom. Deixa eu concluir. Você depois me perguntou se eu me masturbava. Eu falei, Deus me livre, você é nojo disso. Você falou pra mim que você viaja. Eu falei, tu acha mesmo? Você falou pra mim, tu acha mesmo que eu viajo, passo 10 dias sem ver o meu marido, eu ligo pra ele e a gente faz no telefone. Mentira. Aí, falei pra você. Eu acho que ela tá indo pra um caminho meio. É baixo. Essa mulher é baixa. Mas foi você que começou. Você foi falar que é da minha filha, coisa que eu falei, que você falou fora do. Você começou a falar disso. Você começou a falar disso. Eu não sou baixa, foi você que começou. É só quem vê a live aí falando que o meu de sexo, que eu falava isso. Você que começou. Eu tô doida, Israel, então eu tô doida. Quem começou a falar disso não foi ela? Foi falar até da minha filha, não foi isso? Eu tô falando que o que você fez, você está criando uma narrativa para tentar prejudicar e queimar o meu filme. Você não vai conseguir. Você sabe que é mentira. Eu estava ali aconselhando sobre essas coisas. Mentira. E eu falei para você que tem maridos que fazem isso quando viajam. Mentira. Ruth, pelo amor de Deus. Ruth, o que é isso? Ruth, pelo amor de Deus. Isael, eu sabia que isso aí terminaria em baixaria, porque essa moça é baixa. Ela não tem prova nenhuma do que ela está falando, e isso é algo grave. Eu vou aceitar o que as pessoas estão dizendo para mim, né? Que eu já teria que ter saído da live há muito tempo. Eu não comecei nada disso. Quem começou foi essa moça. Eu aceitei vir aqui falar com você. Tem um monte de pastores, tem um monte de pessoas me ligando, pedindo para eu deixar ela sozinha. Eu respeito as duas. O que me chama Agora eu acho tão engraçado. Você começa a ser baixa, aí eu te respondo, aí agora eu que sou a baixa. É tão engraçado isso é muito impressionante. Isso é muito impressionante. Você joga as coisas... Não. Parabéns pela sua oratória, Ruth. Parabéns. Já acabou, Jéssica? Não, mas o que me chama muita atenção é como vocês duas, e aí falo com todo respeito a vocês e a quem está nos assistindo, como vocês chegaram nesse nível de conversa, né? Porque é uma coisa de extremo. Eu tenho que falar do porquê que começou, mas ela não deixa. Então, tava tudo bem, a gente não tinha... O que ela me falou sobre aquilo que aconteceu no quarto, depois que tu começou a me alisar, tu lembra, não lembra? Mentira! Meu Deus, olha, o sangue de Jesus te repreenda. Isael, essa mulher só tá querendo acabar com minha reputação. Ela não prova nada disso que ela falou. Meu marido ficava na sala porque ela pediu pro meu marido sair, que ela queria conversar coisas íntimas comigo. Essa mulher está mentindo e o Senhor sabe. E ela já não tem temor a Deus, não tem igreja para congregar, não tem nada. Ela tá simplesmente mentindo. Agora eu vou ficar aqui ouvindo uma narrativa mentirosa do Satanás dessa, Isael. Com todo respeito, você me chamou para conversar e eu estou aqui. Agora ela vai ficar mentindo. Você começou. Eu não iria falar sobre isso. Você que começou. Você que começou a ser baixa. Você é baixa. Você que começou, que eu não ia falar sobre isso, não. Você falou. Viu? Você que começou a falar sobre a sexualidade do meu marido, sobre isso. Você. Tá? Isael, para com isso. Isael. Eu tô tentando entender aqui o que está acontecendo nessa live. Então, deixa eu te falar, Isael. Do começo ao fim da minha estadia na casa dessa moça, ela falava em sexo. Então, não me espanta saber que ela está falando isso e criando essa narrativa contra mim. Mas o Senhor me justifica. E eu louvo a Deus, sabe o que, Isael? Que eu fui...
Portugal. Eu acho engraçado, tu lança as coisas sobre mim, eu não posso me defender. Tu que começou com isso, tu até usou a minha filha. Eu não lancei contra você. Precisava você falar sobre isso, que você sabe que esse assunto é delicado, você sabe o que eu me abri, você sabe o que eu passei. Nada. Você fez tudo isso de maldade. Tudo isso que você fez foi de maldade, você foi mal. Quem fez foi você, não, que fez a minha igreja. Quem fez foi você que fez um monte de coisas contra mim. Eu só revidei. Eu fiquei quieta, sabe por quê? Porque você queria ibope. E que você tá tendo, você sabe que eu nunca tristei a mão de você pra nada, você sabe que eu nunca falei que tinha desejo de nada com nada, eu tava te aconselhando, você é doente, e o Senhor vai pesar a mão dele sobre ti. Jéssica, tu pode aguardar tão certo como vive Deus, tu vai pagar todas as mentiras que tu tá falando comigo, contra mim, porque tu não prova isso. O meu marido estava comigo na sua casa, tu acha mesmo que uma pessoa em sua sã consciência vai ficar fazendo uma coisa? Minha irmã, olha pra mim, se eu fosse um homem, teria nojo de tocar numa pessoa como você. Você fala em sexo do dia, da hora que o dia amanhece até a hora que o dia termina. Você fala coisas que depois você não sustenta. E o Senhor sabe a verdade, eu permiti, até porque eu achei que tu ia entrar aqui para tentar resolver a situação, mas não, tu tá querendo me prejudicar, criando narrativas, porque tu não tem um nome a zelar, eu tenho, tu não tem um testemunho, eu tenho, entendeu? E o Senhor sabe a verdade, entendeu? E é mais fácil agora. É porque eu não tenho tanto de seguidor, porque eu não sou famosa, aí você tenta me diminuir, as pessoas compram isso, porque não vai diminuir. É isso que você passa, que você tem mais valor do que eu. É isso que você passa. É assim que você se vê. É assim que você se vê. É assim que você se vê. Israel, para conversar, como toda essa confusão começou, quando eu não vou mais nem me dar ouvido para ela, não. Eu vou falar com você sobre como tudo isso aconteceu, o porquê que isso veio acontecer. Quando o marido dela ficou uma semana a mais, eu não fiz nenhuma armadilha para ela. Nenhuma armadilha para ela eu fiz. Ela resolveu trazer o marido, tudo bem, ok, já era isso que eu tinha falado para ela trazer o marido, era isso que a gente tinha, mas ela quis vir sozinha porque eu não tinha dinheiro para comprar as 2 passagens logo. Então, o que aconteceu, ela trouxe, tudo bem, eu ajudei ela a comprar, a outra, ela me devolveu o dinheiro e tal, beleza. Então, aí o que aconteceu? Quando chegou aqui com o marido, que eu comecei a ver certos comportamentos, eu falei, meu Deus, a pessoa falava isso começou a me bater conflitos. A pessoa falava sobre isso e age de outra forma. Tanto que teve uma situação aqui em casa que ela falou alguma coisa sobre o marido dela, aí o meu marido, o João, falou, mas por que você está falando isso? Aí ela falou que só iria respeitar ele quando ele fosse o provedor. Porque como ele não era provedor, ela poderia fazer o que ela quisesse. Aí o meu marido falou assim... Uma coisa, se você quiser continuar dando ibope para essa pessoa, pode continuar. Eu contei a minha versão dos fatos, eu não tomei nenhuma atitude, eu só reagi ao que essa moça fez desde o começo. Ela inventou mentiras a meu respeito, continua inventando. Ela tentou me prejudicar, mandou e-mail para minha igreja, falou de mim para todos os pastores de Portugal e agora está mentindo contra mim dessa maneira. Eu já dei uma medida, já entrei com uma ação contra essa pessoa. Ela vai precisar provar o que ela está falando. Ela conseguiu, né, ter acesso a mim e através de você, porque por mim ela não teria conseguido nunca. E ela vai continuar sem acesso a mim para sempre. Eu quero dizer a ela que tudo que eu tenho dela é pena. Pena por ela precisar mentir para prejudicar a vida dos outros. Pena por ela não ter um amigo, porque ela se sente sozinha, não tem amigo, nem o marido dela, ela mesma disse que não gosta dela, porque ela é uma pessoa nesse nível. Eu tenho pena, e eu vou sair daqui da live, você pode continuar com ela, pode fazer o que quiser. Eu tenho pena que ela não tenha contato com a filha, porque eu tenho 3 filhos que me amam. Eu tenho pena de todos os vídeos que ela fez de mim na internet, dizendo, eu vou expor ou não vou expor, chorando, né? E ela pode falar o que ela quiser, só que o Senhor me justifica, Deus sabe quem eu sou, as igrejas por onde eu passo sabem quem eu sou, e, sinceramente, eu não tenho mais tempo para perder aqui com essa pessoa, eu tenho que sair, porque eu tenho um compromisso. Eu tinha me programado para fazer a live com você das 3 até as 4, e agora é só aguardar, porque Deus vai tratar. Deus vai tratar e vai trazer a verdade. Eu acho que uma pessoa em sã consciência, ela não iria falar esse tipo de baixaria
aqui numa rede social como essa, né? Ainda bem que você sabe, porque foi você que começou. Mas, bom que você sabe. o que ela está fazendo? Tentando mentir a meu respeito, quando na verdade eu só falei a verdade. A filha dela fazia sexo com a coelha, o esposo dela, ela fala de sexo com o esposo, com as filhas, com isso, com aquilo, enfim. Eu quero sair daqui, Israel, dizendo o quê? Cada um dá o que tem. E eu perdoo a Jéssica por isso, mas ela vai precisar provar na justiça o que ela está falando sobre mim. Ela não tem medo da justiça porque ela está num outro país, só que a justiça existe para resolver esse tipo de situação. Eu quero encerrar a live, Israel, se tu for fazer algum corte, alguma coisa, pega essa minha fala. Eu perdoo ela por isso, eu vou respeitar o meu esposo que está pedindo para eu terminar, os meus amigos que estão pedindo para eu parar, porque isso não vai agregar em nada, pelo contrário, não errei em nada. Ela me procurou, ela pediu que eu fosse até Portugal, eu fui, mas embora eu a perdoe, eu espero que Deus faça justiça à minha causa. Eu quero que Deus toque nela e faça ela pagar o que ela está fazendo comigo. Eu não fiz nada de baixaria, eu nunca fui para a internet citar o nome dessa pessoa, e eu só estou aqui agora com você. Quem começou a citar o nome dela foi as pessoas, não fui eu, mas eu não expus também o nome da filha, não expus o nome do marido, não expus nada mesmo, mas eu sei que Deus vai julgar essa causa, eu sei que Deus não dorme, eu sei que Deus peleja por nós. Eu sou casada, muito bem casada, meu marido me acompanha, os meus filhos são crentes, servem a Deus, eu cuido da minha casa, eu cuido dos meus pais. E, como está todo mundo perguntando, quem é essa pessoa? Essa pessoa é alguém que queria Ibope e achou quem? Achou a mim, para tentar conseguir. Obrigada, viu, Israel? Obrigado, missionária. Foi um prazer falar com a senhora aqui. Amém, um abraço. Gente, a missionária Ruth está saindo, e aí vocês acham justo a gente seguir com a Jéssica, somente com a Jéssica, sem ela? Aí, ô Jéssica, você consegue virar o telefone para ficar na horizontal? Estamos ao vivo aqui para tentar entender um pouco mais sobre o que está acontecendo. Bom, não, acho que você tem que ativar a rotação automática. Ativa, por gentileza. O pessoal tem dizendo que não é justo, que não deixasse ela sozinha, enfim. Foi? Agora foi. Porque, veja bem, o objetivo da live não era esse confronto, né? Mas a missionária autorizou que ela entrasse, porque o nome dela foi citado nos comentários, e a gente acabou colocando ela aqui. Jéssica, você quer continuar? Sim, Israel, eu não ia falar sobre nada dessas coisas assim, não, sabe? Porque eu acho que isso é uma coisa bem nojenta de ser falado, mas foi ela que começou a puxar isso, porque assim, falar sobre esse assunto da minha filha fazendo isso com uma coelha, isso é nojento, porque minha filha ainda é uma adolescente, sabe? Então isso é muito nojento de se falar. E ela sabe muito bem que o contexto não foi esse. Ela sabe muito bem. Você quer que, caso você queira que eu explique essa situação, tudo bem. Não, eu acho que essa situação da sua filha é uma questão mais pessoal, até que não envolve ela diretamente, né? Mas então, o que eu não entendi é o porquê. Eu tive que fazer isso, porque isso me machucou muito por toda. Agora caiu em si a manipulação. Você sabe que eu lhe mandei várias coisas. Sim. Né? Vários áudios, várias conversas, várias coisas. Eu não sei se eu te mandei ela falando que ela era vítima e eu fiquei do lado do marido dela, porque vamos voltar um pouquinho para dizer como é que tudo isso aconteceu. Eu estava vendo o comportamento dela, o meu marido estava vendo o comportamento dela, toda essa coisa. Eu falei assim, deixa ela passar esses 10 dias, quando ela voltar, eu não quero mais, eu vou me afastar. Eu andei conversando com algumas amigas, com o meu marido. É uma pena que ele não está aqui, ele está no trabalho, mas eu falei assim, vou me afastar. Eu quis ajudá-la. Israel, eu quis ajudá-la. Porque eu admirava, eu achava o ministério dela muito bonito. Agora, uma coisa que é tão interessante é você falar de certos comportamentos das pessoas, você achar que está atacando o ministério, você querer diminuir a pessoa, que a pessoa não é mais crente, que eu sou mais crente. Eu acho isso uma coisa muito horrível. Eu não quero me esconder atrás de Deus, não quero envolver Deus nisso e falar. Eu vim dizer a situação que tudo isso me causou. Da pessoa falar, primeiro, se era eu que estava
porque eu fiz uma live, eu fiz uma postagem minha decorrente de situações, porque eu já estava brigando com meu marido, porque eu ajudei ela a comprar a passagem do marido, né? Eu ajudei a comprar a passagem do marido, o tanto de Pix que eu fiz para ela, como aquela coisa que eu sempre volto a dizer, todas essas coisas eu tenho prova, que ela sempre dizia que estava passando dificuldade, chorando e abrindo a geladeira, várias vezes, que me ligava, a gente fazia chamada de vídeo, falava para mim que eu acalmava ela, que via Deus na minha vida, que eu isso, sabe, era essas coisas de amizade, sabe, entende? Às vezes eu falava coisas de igreja, de pastor, ou porque eu saí, né, de certas igrejas. A primeira, me congreguei em 7 igrejas, isso não existe, até porque se eu tivesse me congregado em 7 igrejas, não era dar conta de ninguém, eu poderia ter me congregado em 10, porque quem não está se sentindo bem em uma igreja, vai para outra e assim procura ter uma que se adapte, é isso, e eu estava adaptada à igreja minha no Brasil, eu sou de Fortaleza, então eu procurava uma igreja que seja mais parecida com a Assembleia, com o conjunto de mulheres, essas coisas. E o meu marido, ele é batista. Então, ali tem meio que um conflito. Aí a gente conseguiu achar uma Assembleia de Deus perto da nossa casa, que é uma portugueza. E as Assembleias de Deus da Aliança Portuguesa, a Santa Ceia com vinho de álcool. E eu tenho esse problema. Independentemente de eu estar sóbria há muitos anos, eu fujo de certos tipos de coisa. Independentemente de eu estar tanto de tempo sóbria, eu não posso beber álcool, entendeu? Então, assim, eu não achava muito certo eu estar me congregando numa igreja e querer tomar Santa Ceia em outra, né? Sim. Então, eu fiquei, acho que uns 2 anos nessa igreja, sou amiga desses pastores, sou amiga, sempre às vezes eu vou lá, uma ou outra, sou amiga dos irmãos da igreja. Então, eu peguei e saí da igreja, a gente mudou de bairro, vim me congregar em outra igreja aqui perto de casa, mas o pastor, ele mudou, só para fechar isso aqui, ele mudou, ele voltou para o Brasil, a igreja fechou, e eu me congreguei em outra, em Queluz, mas era longe, eu não tenho carta, meu marido só vai na igreja se no domingo, e eu não gosto de ir para a igreja, então eu tenho uma motinha elétrica, então eu consegui uma igreja aqui perto, congrego nessa igreja. A Ruth ia dar uma palestra, um ensinamento na minha igreja, você viu que eu mandei o cartaz, você viu que eu mandei até o perfil da minha igreja. Então, teve uma discussão na igreja que eu me congregava, mas já foi resolvido, porque assim, ela ia dar o congresso, e na minha igreja tem pastora, ela ia dar esse congresso, né? Ela cobrou 10 euros pelo valor da inscrição. Então, eu mandei, ela foi para um podcast, então eu mandei no grupo das irmãs, porque não conheciam bem ela. Então, eu mandei no podcast o link, né? Ela estava ao vivo, era no podcast, aí tinha lá a mulher e a teologia. Ela vai falar sobre a teologia, que as mulheres assim vão ensinar. Só que ela foi falar sobre o pastorado feminino, Isso, para minha pastora, querendo ou não, foi como se eu estivesse atacando ela, porque querendo ou não foi. Porque, Israel, entendeu? Se é tu, que a tua igreja tem pastora, e tu não concorda com o pastor, aí tu manda uma coisa que ataca as pastoras, né? E então, aí eu mandei mensagem para ela, Ruth, mulher, pelo amor de Deus, eu não acredito, não. Tu disse que não ia mais falar sobre as pastoras e não sei o que, e tu foi falar isso, eu mandei no grupo das irmãs e não sei o que. E ela falou, mulher, tira, pelo amor de Deus, tira isso. Então, bom, aí ela falou assim, mulher, agora tu vai ser inimiga na igreja, com as irmãs, mulher, eu tô te dizendo isso por experiência própria, eu tô te alertando, ela sempre isso, quando eu fui no podcast, ela sempre dizia, olha, vai, abre a Bíblia, fica com a Bíblia, ela sempre me dava esses tipos de, sabe, esses toques, essas coisas, era uma amizade assim saudável, eu posso dizer que era saudável por um lado, mas quando ela tava, né,
eu me sensibilizava muito com a coisa dela, porque eu acho que todo mundo passa dificuldade. Eu recebo meu salário no final do mês, mas, né, a gente tem as nossas dificuldades. E assim, eu tentei ajudá-la. Quando ela chegou aqui dentro da minha casa, que ela ficou esses 10 dias, aí eu comecei a ver o outro lado dela. Porque quem vê, gente, é um erro que as pessoas cometem, é achar. Hoje eu vejo isso, é achar que a pessoa que está lá com a Bíblia debaixo do braço, que tem uma boa oratória, que tem um bom conhecimento, que ela é aprovada. É isso que as pessoas às vezes não conseguem entender. E se você sabe certas coisas, se você conviveu, que às vezes é um baque, para mim foi um baque muito grande. Israel, para mim, foi um baque muito grande. Eu ver o que ela falava e as atitudes dela era outra. Então, assim, isso me bagunçou muito a minha cabeça. Vou agora finalizar a parte de como tudo isso começou. A passagem para o marido dela, porque Israel, quem entra aqui em Portugal, a gente estava com muito medo. Israel, como é que uma pessoa que se diz ser de Deus, que Deus a usa, que Deus a leva, que Deus faz, ia se meter numa coisa dessa? Israel, a gente fazia campanha de oração. Israel, tem uns grupos aqui que a gente fazia campanha de oração, eu, ela e mais 2 amigas. A gente fazia campanha de oração pela vinda dela para cá, Israel. Eu não consigo entender esse tanto de tempo, porque isso a gente começou foi o que? Acho que uns 6 meses, muito tempo, estava há meses que essas passagens dela estavam compradas, que eu comprei uma, depois eu paguei e comprei a outra, sempre era assim. Então, é uma coisa que eu te digo, como que uma pessoa se diz ser de Deus, se diz isso, e Deus iria levar uma pessoa para uma pessoa endemoniada, porque foi isso que ela falou na live, que eu fiz armadilha, né? Eu fiz armadilha para ela. Então, assim, se ela queria falar algo de mim, se ela queria, porque eu falei na live, ou na live não, porque eu fiz uma postagem, não expôs a questão que eu estava com a minha cabeça assim, um turbilhão pelo que aconteceu, pelo que ela me falou, por toda a situação. Então estava um turbilhão, eu não sabia o que era que eu fazia. Uns diziam, fala, outros diziam, você vai envergonhar o evangelho, não fala. Tem muitas pessoas que são afastadas da igreja, e se você falar por isso, você vai afastar. Então eu meu Deus, aquela culpa vem, se eu falar alguma coisa, eu vou envergonhar o evangelho, mas o evangelho não se envergonha. São pessoas que têm mau caráter, que pegam a fama através disso. Eu não quero pegar fama, eu nunca fiz collab com ela, eu nunca tenho pedido, eu falando assim, vamos fazer. Como eu te disse, o Israel, se você admira uma pessoa, eu estou tentando escrever um livro, eu não sei de onde começar, eu via pelo livro dela, eu falei, ela falou assim, mulher, como tu está me ajudando, quando você escrever, eu vou colocar vírgula, sei lá, eu não sei agora como é que chama. Não, ela falou assim, fazer as correções, né? Redigir, eu não sei, então ela ia fazer isso, né? E aí eu mandei, eu acho que foi 2 páginas para ela, tá bom, e não sei o que, sabe? Aí quando ela uma vez, eu fazia aula de canto, então ela precisou pagar o aluguel, eu falei para ela que eu ia deixar de fazer aula de canto para pagar, né, para me mandar o dinheiro para inteirar o aluguel dela, que foi R$500. E aí ela pegou e falou assim, eu vou te dar aula de canto, eu vou te dar aula de teologia, e isso. Aí ela sempre me mandava livro, PDF, sempre a gente tinha sabe? A gente tinha essa coisa. Então e aí depois veio aquela manipulação, né? De falar que os pastores isso, que os pastores aquilo, falar que a pastora da igreja dela disse assim, olha, eu só vejo carnalidade em você, eu não vejo nada de Deus. Agora é muito engraçado, toda pessoa que quer crescer vem aqui para os Gideões Missionários. Aí ela dizia isso, falou aqui pro meu marido, falou quando chegou aqui, sabe? Então assim, aí eu falava, meu Deus, foi uma pessoa... É muito difícil. Então ela prega o verdadeiro evangelho, porque ela sempre bate nisso, eu prego o verdadeiro evangelho, eu sou uma serva de Deus. Então, sempre era isso, sabe? Então estava próximo dela ir embora, nós saímos, né, a gente saiu, aí o meu marido, né,
ia levar o marido dela para trabalhar também enquanto, né, porque era uma semana para ele poder ir embora de novo, né? E eu trabalho, eu saio daqui de casa cedo, eu entro no trabalho às 8, eu chego em casa às 5h30, 6 horas às vezes, sabe? Então, assim, o meu marido também, né, ele sempre chega, hoje é porque ele teve uns compromissos, mas ele sempre chega na mesma hora que eu chego. Então, assim, aí o meu marido falou que ia levar o marido dela. Eu falei, mulher, olha, a gente se ajeita aqui, a gente se resolve, a gente se ajeita. Eu nunca falei sobre livro, sobre o que ela escreveu, o marido escreveu. Foi o marido dela que falou pro meu marido, falou pro João, que ele escreveu 80% do livro. Foi ele que falou com ela, porque ela foi falar com ele das coisas que eu falava com ela, que eu me abria com ela. Ela foi falar para ele, sabe? Então, era os dois. Era ele, era ela, era ela mandando mensagem pro meu marido. Então, já foi tanta coisa assim, em cima de mim, e ela mandando, aí eu sei lá, eu tipo, chutei o pau da barraca. Aí eu fiz assim, gente, olha, tá acontecendo assim, expor, não expôs a questão. Aí eu fiquei muito assim, meu Deus, o que eu faço? Aí o meu marido, você mete nas coisas? Eu disse a você para não trazer, porque, Israel, antes dela vir, eu pedi, amor, por favor, olha, eu sei que você tá sabendo, olha, esse tanto de dinheiro que eu mandava para ela, ela precisa, vamos ajudá-la. Eu não tenho um coração igual o meu. Muitas pessoas a gente já colocou aqui na nossa casa, porque a gente tem um apartamento com 2 quartos. Então, muitos imigrantes já ficaram aqui na nossa casa. Muitas pessoas já ficaram aqui. Eu trouxe muitas pessoas já para aqui. E eles sempre aceitavam de boa. Então, eu pegava. Então, eu peguei. E foi isso, né? A gente... Ai, meu Deus. Você começou a ver um outro lado dela que você não imaginava, né? Sim, aí ficou isso, né? Aí ela começou a falar com o João, olha que ela falava isso de você. Aí o marido dela começou também, aí isso e aquilo, né? Mas antes dela ir embora. Aí foi por isso que eu fiz aquilo, né? Eu mandei um áudio para ela, não sei se foi 6 minutos, falando pro marido dela, quando foi que eu coloquei você contra a Ruth? Gente, vocês são os ingratos. Vamos fazer o seguinte, eu falei desse jeito no áudio. Eu falei, vamos fazer o seguinte, podem ir na justiça. É bom que a gente resolve essas coisas. É bom que você tem noção do que você fez comigo, você se aproveitou de mim. Tem um áudio falando desse jeito, você se aproveitou de mim. Você prega o que você não vive, é isso, Israel, eu não sei se você concorda comigo. Se eu prego contra a mentira, eu tenho que viver na verdade, não é isso? Se eu prego que a mulher tem que ser submissa, que a mulher tem que respeitar o marido, ela tem que viver isso, não é isso? Ou eu estou errada, equivocada? Sei lá, porque se eu estou ensinando alguém isso, eu tenho que viver isso, não é não? Jéssica, o pessoal nos comentários aqui querem saber um pouco mais sobre aquele assunto lá do quarto. E aí eu sei que é um assunto muito espinhoso, mas eu preciso te perguntar, de alguma forma ela tentou alguma coisa com você? Como é que foi isso? Israel, depois que a gente vê aquela conversa do esgoto, da masturbação, daquilo, ela perguntou assim pra mim, tu já ficou com mulher? Eu falei pra ela, do jeito que eu tô te falando aqui, eu falei assim, Ruth, olha, mulher, eu não vim do berço evangélico, eu falei pra ela, quem tem uma vida que eu tive, de bebedeira, disso, de droga, daquilo, ninguém é de ninguém. Quem tá nessa vida, eu beijei umas meninas e não sei o que e tal, mas eu tenho vergonha de falar isso. Eu nunca falei isso pra ninguém. Ela foi a primeira pessoa que eu falei isso. Eu nunca falei isso pra ninguém. Eu falei pra ela, nem no meu testemunho eu tive coragem de falar, porque eu tenho vergonha disso. Eu tenho vergonha de falar isso. Aí ela falou assim pra mim, Jéssica, eu tinha curiosidade de saber como é que se mulher fica melhor, se fica melhor do que homem, e se beija melhor, se não sei o quê. Aí, Isa, eu fui pro meu quarto. Eu fui pro meu quarto, né? Eu fiquei chocada, assim, eu tô ouvindo isso, porque eu disse desse jeito assim, Ruth, eu acho que eu sou religiosa, então. Eu tava aqui tem uma mesa aqui, das minhas maquiagens, eu tava aqui, eu falei assim, Ruth, então eu acho que eu sou religiosa, porque tudo que você falou pra mim é pecado. Tudo que você tá falando pra mim é pecado.
Ela falou que no casamento, sexo esgoto, era se você concordar com o marido, tudo isso pode, né? Eu falando que pra mim isso era pecado. Então eu saí, quando eu chego no quarto, eu falo assim, amor, tu nem sabe de uma coisa, eu tô aqui em choque. A Ruth falou isso. Aí o João já começou a, sabe, eu falo tudo com o João. Eu falo tudo com o João. É como ele falou pra ela, eu sei o que ela fala de mim. Né? Porque depois ela veio querer jogar ele, então ele falou, eu sei o que ela fala de mim. Então, aí ficou isso, ficou os dois, ficou ela e o marido colocando isso. Então eu peguei e mandei o áudio para ele. Olha, ele estava doente, eu mandei dinheiro eu pedi Uber, mandei dinheiro para ela pagar Uber. Ela sabe do que eu tô falando, ela não é doida, eu jamais iria ficar inventando mentiras aqui, Gael. Então, assim, ela pegou com tudo aquilo que eu estava falando, eu acho que eu não ia fazer nada. Eu só estava conversando, falando com ela, era uma briga ali entre nós quatro, digamos, eu, ela e o marido dela, né? Porque então, aí, sexta-feira, dia 17 de outubro, dia dela ir embora. O meu marido, na quinta-feira, conversou com o marido dela, falou assim, olha, não se preocupe, que você não vai ficar sozinho com a minha esposa, não se preocupe. Aí o meu marido, conversando com o marido dela, não, é porque a Ruth é doida, é porque a Ruth é explosiva, foi isso aí. Aí ele falou, não se preocupe. Eu fui comprar um chip para ele, eu desci isso na sexta-feira, dia 17, eu fui comprar um chip, porque eu moro em frente do supermercado, fui comprar um chip para ele, porque eu ia pro trabalho, ele ia levar ela pro aeroporto e depois eu ia pedir Uber para ele voltar. E ele estava com a chave de casa, eu dei a chave de casa para ele tudo. E então, o que aconteceu? Quando eu subo, estava um quebra-pau aqui de uma briga deles dois. Eu não concordo, a mulher ficar sozinha com o homem, eu não concordo, porque a Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal, e não sei o quê. Aí o marido dela, olha o seu marido, por isso que seu marido mudou comigo, Jéssica, por isso que ele tá estranho, olha o que o Christian foi dizer pro João, que eu sou doida, que eu sou isso, agora o João deve estar pensando isso de mim, um monte de coisa, porque o Christian foi falar isso aí, eu falei, mulher, eu não vou ficar... Aí começou, você pensa que eu não sei das coisas que você faz, que você é... Jéssica, ela começou a falar, Christian, eu vou te expor. Eu tô falando aqui do jeito, né? Christian, eu vou te expor. Eu tenho todas as coisas. Jéssica, ele me bate. Desse jeito aqui. O marido ele dela. Me bate. E o marido dela aqui, e eu no meio, ela falou, ele fica olhando para as mulheres no meio da rua, ele fica olhando para as mulheres, e eu falei assim, mulher, calma, olhando assim, porque às vezes as mulheres andam quase, né, meio sem roupa, a pessoa olha assim, você tá defendendo ele? Você tá defendendo? Chama logo o Uber aí que eu quero ir embora. Foi assim que ela saiu da minha casa. Eu pedi o Uber, vai para o aeroporto. eu pedi... sim, ele não foi. Eu não quero, não. Fique logo por aqui, que ele ficasse por aqui. E então foi uma briga. Israel, foi uma briga que tu não faz ideia. Ela falando assim, pastor Christian, eu vou te expor. Aí ele dizia, vai lá, pregadora Ruth. E ficou. Aí pronto. Eu fui trabalhar, desci com ela, fui trabalhar, peguei Uber, ela foi, o marido dela ficou aqui e tal. Eu digo pro meu marido, João, tu nem sabe, o negócio da briga enorme que teve entre a Ruth e o Christian. Uma briga enorme. Ela xingando ele, falando isso, falando aquilo, foi falar que ele batia nela e não sei o quê, e não sei mais o quê. Ela falando que ele ia expor ele e tal. Aí o João ficou todo assim, né, em choque, meu Deus. Quando o meu marido chegou, eu estava lá embaixo esperando ele, a gente subiu. Eu estou no quarto onde eles ficaram. Então eu abri a porta, né, bati, eu e meu marido, a gente conversou com ele. Nossa, desculpa pela situação, eu fiquei constrangida pela situação que aconteceu. E ele com o celular escondido assim por baixo das pernas dele. Aí ele falou assim para nós, olha, eu não posso falar muita coisa não, porque ela tem um aplicativo no meu telefone que escuta os áudios, escuta tudo, não sei como é que ela faz. Aí ele colocou o telefone embaixo dele, assim, né? E aí começou a falar, que ela maltratava ele, que ela era assim. Aí começou a falar sobre a vida dele. E aí eu comecei a dizer,
o que me deixou muito assim, revoltada, chocada, que foi assim, aí ele começou eu comecei a dizer assim, olha, eu sinto muito por essa situação, foi constrangedora. E eu falei pra ele, eu mandava muito dinheiro pra ela e tal, porque eu queria saber se ele sabia, sabe? E aí ele falou, mas eu não sabia que você mandava esse tanto de dinheiro. Meu marido é um tacho de prova. Eles dois brigaram. E eu não sei se foi o João que bloqueou, se foi ele que bloqueou o João. Porque o João disse assim, você tá achando que eu não sei o que? Você tá me fazendo de moleque? Você acha que eu não sei o que você falou? Porque ele foi dizer que eu estava fazendo, colocando ele contra a Ruth. Aí ele falando, eu amo a minha esposa e eu não sei o que, entende? Aí ele falou pra nós aqui que ela que batia nele, que ele só se defendia e machucava ela. Essa foi a história que aconteceu aqui, entre nós, né? Entre nós conversando. Então aí ficou aquela coisa, e aí ele começou a falar pro meu marido sobre o livro, que ele escrevia 80% do livro, e ela não dava nada para ele. Foi isso que aconteceu. E ele não trabalhava porque ela não deixava, porque ele tinha que levar as malas dela. Então, isso foi. E o meu marido morrendo de pena, morrendo de dó, querendo abrir uma lanchonete para ele. Eu falei, tu tem certeza, João, que tu vai fazer isso? Era porque ficou com dó dele, sabe? Pelo tratamento, pelas coisas. Então, isso foi o que mais me deixou, sabe, assim, depois que eu comecei a ver as atitudes, as coisas, toda a confusão, eu já não queria mais ele aqui em casa. Então, quando foi no domingo, né, ela foi embora na sexta-feira, então ele ainda dormiu sábado, e eu já não queria ele aqui em casa, eu não queria ele, porque eu tava dizendo, Ruth, eu vou arranjar um hotel para ele ficar. Ela dizia, Deus, mulher, não faz isso não fala isso com ele, porque ele vai ficar com raiva de mim, porque ele diz que eu sou louca, por isso, por aquilo. Eu tenho essas conversas, sabe? Eu tenho ela pedindo para eu não dizer às minhas amigas o que aconteceu aqui em casa, sabe? Eu tenho essa conversa. Então ele pegou e contou pro meu marido, para nós, ele contou para nós aqui, né? Ele estava aqui no sofá-cama que tem aqui. Ele falou que casou com ela, que ela apanhava do marido. Isso foi ele que falou, gente, não foi eu, não tô tirando coisa da minha cabeça. Ele falou para mim e o meu marido. Ele falou assim, olha, eu conheci a Ruth, eu sei que ela apanhava do marido, eu disse para ela que se ela deixasse o marido, eu casaria com ela. Isso saiu da boca do Christian. Eu casava com ela. Aí ela deixou o marido, mas eu não queria mais casar. Aí uma irmã, que eu confio muito, quem é da família que está vendo, chegar a ver, vai saber dessa história, dizendo eles, né, que ele disse que uma irmã, que ele confia muito, que é da família da Ruth, teve uma revelação que se ele não casasse com a Ruth, ele quebraria as pernas. Então, por isso que ele casou. E aí começou as coisas a bater na minha cabeça. Eu falei assim, mas nos podcasts ela não diz que eles estudavam junto e que ela trancou a faculdade, quando voltou ele era professor e ela estava solteira. Então isso começou a fazer um turbilhão na minha cabeça. Então começou, eu já não queria mais ele aqui em casa. Aí eu mandei mensagem para ela, ô senhora Ruth, por favor, mande seu marido para um hotel, mande dinheiro para ele ir para um hotel. Eu mandei o link da Booking, né, com um hotel barato aqui, que o João ia deixar ele. Aí o que ela falou? Olha, eu não vou cair na sua isca, sua mentirosa. Se eu tivesse o caráter que você tem, eu ia contar pro seu marido as coisas que você falou dele. Mas ela foi falar, eu acho engraçado. E querer fazer toda a coisa. Jéssica, sem querer te cortar, o pessoal está comentando aqui o seguinte, que tudo que você está falando aí precisa de provas para poder sustentar. Você tem essas provas, essas conversas, desses prints de pagamentos que você fez, de Pix e tudo mais? Tenho. Eu só não tenho isso aqui que foi conversa, né? Foi conversa. É igual o que ela falou da minha filha, ela tem prova, porque a gente falou lá na minha sala. Porque ela perguntou por que a minha filha, porque minha filha veio aqui para morar comigo e não deu certo, só por vários motivos. Então eu contei algumas coisas para ela, o que tinha acontecido. Então assim, ela tá falando um monte de coisa, então ela tem que provar também, né? Tá, você consegue me mandar esse material? Porque aí eu posso fazer um segundo vídeo depois desse e expor essas provas, porque de repente dá mais sustentação que você tá falando, entendeu? Tá, ela foi dizer, aí sim, vou falar sobre, aí quando eu pensei que não, ela fez a live. O Isael, o que me revoltou, gente, eu não tenho como provar, Isael, eu não tenho como provar algo que foi falado aqui entre eu, o meu marido e ele. Mas, entende? Quarto, você tem como provar? O quê?
Aquelas conversas no quarto que você falou, de cunho sexual, tem alguma prova? Não, porque era eu e ela aqui conversando. Não tenho. Mas você viu que foi ela que começou. No começo, ela falando que ela vinha falar comigo, né? Então, assim, tem que dar um contexto às coisas, não é isso? Então, eu tô dando o contexto do que aconteceu. E então, ela pegou e fez a live. Sabe? Me fez a parte do quarto lá. Teve uma parte na hora que você estava falando, enquanto a Nina estava aqui, que depois que foi dito tudo aquilo, ela começou a sensualizar. Foi isso que você falou mesmo? Não. Eu fui no quarto, depois eu voltei aqui, ela estava deitada, o marido dela estava aqui, deitado, e ela estava deitada aqui, né? Então, eu me sentei de joelho, com os braços assim na cama. Aí eu tava com pijama, ela colocou a mão por dentro da minha blusa e ficou alisando as minhas costas, passando a mão em mim. Eu fiquei meio assim sem jeito e depois eu voltei. Aí teve uma conversa nossa, ela tava falando sobre uma amiga que fez massagem tântrica e não sei o quê. Eu falei, mulher, tem várias áreas erógenas no corpo da gente, né? Aí eu falei, as costas, a cintura. Ela falou, nossa, mulher, eu tava passando a mão e eu nem sabia. Sabe, teve essas pequenas coisas. Então, assim, ela falou que eu falava mal, sabe? Então, assim, Isael, eu acho que então você não pode mais conversar nada, porque ela faz caixinha de pergunta. Quantas pessoas perguntam as coisas do que aconteceu, do que falou? Tipo, muitas pessoas na caixinha de pergunta que ela faz, pede conselhos a ela, fala isso. Então isso também é falar mal, né? Então isso também é falar mal, já que a gente não pode ter uma conversa entre amigos, que tudo é falar mal. Então, assim, aí o meu pastor, o meu antigo pastor, eu arranjei uma agenda para ela. Meu antigo pastor, um homem muito íntegro, tá? Muito íntegro. Veio buscar a gente aqui em casa, veio lá, levou a gente, ela pregou, depois levou a gente para um restaurante, né? Aí tal. Quando ela chega aqui em casa, que eu tô abrindo o portão, ela começou a falar, nossa, que homem feio, parece um sapo. Então, assim, sou eu que falo mal, entende? Sou eu que falo mal, ela nunca faz nada, então, assim, é a perfeita. Então tudo que aconteceu, Isael, foi porque eu fiquei muito, muito mal, muito machucada com tudo isso, porque se ela queria me atingir, ela não precisava englobar um monte de gente. Ela não precisava ter colocado da minha filha. Ela poderia ter dito que eu era assim, mau caráter, que eu era isso. Ela não precisava ter falado coisa do meu marido, que o meu marido fez um favor para ela. O meu marido saiu daqui, ele dirigiu 4 horas para levar ela numa agenda, para ela poder voltar, sabe, no mesmo dia e pregar de novo. Meu marido fez esse favor para ela, dirigiu, pegou um carro emprestado, o pastor mandou 100 euros, né, para a gente pagar a gasolina e a portagem. Quando a gente chega na casa dos pastores, lá em Valência, sabe, tipo, ela na hora quando ela chega, que casa linda, não sei o que e tal, aí falou assim, nossa, pastora, não ganhei nada ainda, não ganhei um hidratante, eu não ganhei um sabonete, eu não ganhei nada. Então, eu fiquei assim, meu Deus, fiquei com a cara. O meu marido, o João, ficou a esposa do pastor ficou com uma cara de vergonha. A esposa do pastor saiu, ia puxar de bebê, uma coisa assim. Depois, na igreja, a pastora trouxe um hidratante da Lili para ela, né? Deu de presente. Eu falei, a pastora foi comprar. Aí a pastora falou assim, mas ela não pediu, sabe? E a pastora fazia uns negócios de crochê, e ela pediu também e tal, só que o pastor só deu 50 euros, porque o pastor já tinha dado 190 para gasolina e para portagem. Então ele deu, e ela ia pregar na outra igreja no outro dia. Então o pastor deu 50 euros a ela me chama lá em cima, mulher, olha aqui, o que é que o pastor me deu? 50 euros. Chama o João, vamos dormir na casa do outro pastor. Eu falei assim, Ruth, nem inventa que o João não vai, não. Tu acha que o João vai sair daqui para ir dormir na casa do outro pastor, porque ficou com raiva da oferta que ele te deu? Aí eu cheguei e desci, né? Disse assim, João, a Ruth tá querendo ir dormir lá na casa do outro pastor por causa de 50 euros que o pastor só deu para ela. Porque ela estipulou um valor. Ela disse que tinha que ganhar a mesma coisa que ela ganhava no Brasil. Então, ela estipulou um valor.
tinha um grupo entre eu e outra amiga, ela cobrando 300 euros, depois baixou para 150, porque 300 euros era muito, depois baixou para 150, e ela falando assim, mulher, eu sou conhecida, eu vim do Brasil, entendeu? Então, assim, o que fiquei muito chateada foi isso, que Israel, se você quer se defender, se você... Então, foi esse tipo de coisa. Porque eu falava assim, mas ela disse que não cobra. Israel, as agendas que eu consegui para ela aqui, eu falava para os pastores, ela não cobra para pregar. Entende? Ela não cobra. E quando era comigo, a conversa já era outra. A conversa era totalmente outra. Aquilo que ela fala nas redes sociais, que não cobra, não é. E o marido dela disse para mim, pro meu marido, que ela é assim, que ela é complicada, que não sei o que, que de 20 igrejas, ela não, de 20 igrejas que ela vai pregar, só 10 pega ela de volta para ela voltar. Tem muita igreja que ela não volta, porque ela, né, não sei o que ela faz. Então é isso. Eu acho. Pode falar, para finalizar. Quando foi sobre o negócio da gravidez, que eu, como eu falei no vídeo, né? Que eu quero engravidar, não consigo e tal. E ela falou pra mim que Deus falava pra ela que eu ia ficar com esse desejo a vida inteira. E quando era no culto, ela me pegava lá no altar, ficava colocando a mão na minha barriga e passeando comigo para um lado e outro. Então isso bagunçou muito mais a minha cabeça. Eu falei, mas ela não fala. Que Deus é esse que fala e não fala, entendeu? Então eu acho que eu me senti manipulada. Porque, Israel, se eu preciso de ajuda, eu não preciso ficar chorando, criando 1001 situações, falar que os pastores não dão comida. Israel falar que eu dizia para ela pregar contra pastoras. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. É isso que eu queria entender. Quem sou eu para dizer para ela pregar contra pastora? Se tem ela me dizendo que eu não ando em lugar que tem pastoras, como você viu. Então, eu não consigo. O que me deixa muito chateada é isso. Porque se ela quisesse me atacar, ela poderia ter feito isso a mim mesma, exclusivamente. Como tem na live, ela dizendo que os pastores iriam me defender, ou defender ela, iriam ser a favor dela. Então, eu fui ligar para cada pastor perguntar por que é que eles iriam defender ela, o que é que eu fiz. Por isso que você estava ligando para eles. Mas, Jéssica, eu vou precisar encerrar essa live. Eu vou mais uma vez te pedir... 1 hora e pouco. Aí se você puder, manda para mim esse material, áudio, print, vídeo, o que você puder, porque eu faço um próximo vídeo, porque tá todo mundo aqui, eu quero a prova, cadê a prova? E aí, até para validar aquilo que você está falando, né? Se você está com a verdade, a prova talvez não tenha, é o que tira qualquer dúvida. Então, manda esse material, eu preparo esse vídeo, e aí as pessoas vão ver o que você está falando, se é verdade ou se não é. Tá. Mas é como eu te digo, coisas que eu falei, assim, não tem como eu provar, porque foi, né, conversa entre... Mas o que eu tiver dela, eu vou falar. O que você pode provar? Algumas coisas. Um tanto de dinheiro, ela chorando, falando com os pastores, que ela estava abandonada, que não tinha o que comer. Eu tenho muita coisa, depois eu vou te mandar tudo. Tá bom. Eu te agradeço, obrigado, inclusive, pela coragem de você entrar aqui e contar a tua versão. Não, Israel, eu não estava conseguindo, sei lá, todo canto que eu olhava, eu falava assim, meu Deus, a pessoa deve estar pensando que eu faço uma armadilha, que eu tenho uma vida promíscua, isso que ficava na minha cabeça, que eu sou uma criminosa. Ela falou também que eu sou uma criminosa, que eu vim do crime, né? Então é muita coisa de se falar assim de uma pessoa. Eu acho que se você quer se defender, se você é uma mulher de Deus, você não precisa ser tão altivez, né, assim que fala. Acho que você pode colocar as palavras, você pode, ainda mais ela que tem uma boa oratória, eu acho que você pode não precisar englobar um monte de gente, falar de um monte de gente. Então, assim, isso foi o que me levou. Então, pastor, né? Então, assim, se você sabe do comportamento de uma missionária, de um pregador, de alguma coisa, você tem que reportar o pastor dele, não é isso? Então, foi isso que eu fui aconselhada a fazer. E eu fiz o BO porque na live ela dizia que tinha ido fazer um BO contra mim e que estava indo na delegacia agora. Então, na live que ela faz, ela diz isso. Então, foi por isso que eu fiz o BO. Por isso que você fez também. Tá explicado, então. Sim. Jéssica, obrigado, viu?
Boa Olha, tarde. muito obrigada, Israel. Obrigada. Olha, muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tá, tchau. Gente, conversamos com a Jéssica Rangel, mais cedo conversamos com a missionária Ruth. Foi uma live tensa, né? Eu não imaginava que o desfecho dessa live iria por esse caminho. A missionária Ruth saiu, mas eu vejo que ela está nos comentários aqui, então certamente está nos acompanhando. Eu vou fazer alguns cortes dessa live, vou publicar no Instagram, publicar no canal, para as pessoas que não assistiram poderem ver. Se você quiser compartilhar, compartilha, enfim. Eu não sei o que vai ser compartilhado, porque tem coisas que foram ditas aqui que são proibidas até para maiores de idade, imagina para menores. Complicado, né, gente? Não imaginei que a gente ia por esse caminho, mas enfim. Deixa o like, boa tarde a todos. Obrigado, gente, pela audiência de sempre. Tchau, tchau.